Ser taxista em uma grande cidade tem suas vantagens. Você conhece todo tipo de pessoa, ouve histórias incríveis, e se tiver sorte, faz boas corridas que ajudam a pagar as contas no final do mês. Mas também tem seu lado sombrio. Já passei por algumas situações estranhas, como passageiros que pareciam um pouco fora da realidade. No entanto, nunca levei a sério as histórias de colegas sobre passageiros fantasmas ou corridas que nunca deveriam ter acontecido. Isso até aquela noite. Era uma noite comum, e eu estava na minha rotina habitual. Peguei o táxi no início da tarde e já estava dirigindo há algumas horas quando notei que o movimento estava mais fraco do que o normal. O céu estava carregado, e o vento frio de outono soprava pelas ruas vazias. O relógio no painel marcava pouco mais de 23h30. Eu costumava trabalhar até tarde, porque é quando as corridas rendiam mais. Mas naquela noite, a cidade parecia estranhamente silenciosa. As poucas pessoas que passavam pareciam estar com pressa para chegar em casa antes da chuva que prometia cair a qualquer momento. Eu estava parado em um ponto de táxi perto de uma praça conhecida por ser movimentada durante o dia, mas que ficava completamente deserta à noite. Como não havia clientes por ali, decidi dar algumas voltas pelas ruas próximas, na esperança de encontrar alguém precisando de uma corrida. Foi quando vi. À distância, em uma rua mal iluminada, havia uma mulher de pé no ponto de ônibus. O cabelo dela era longo e escuro, e ela usava um casaco pesado, apropriado para o frio daquela noite. Ela parecia estar sozinha, olhando para a estrada, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Eu desacelerei e aproximei o táxi do ponto. Quando parei ao lado dela, ela se virou e, sem hesitar, entrou no carro. Fechou a porta suavemente e sentou no banco de trás, com o capuz do casaco cobrindo parte do rosto. "Boa noite", disse eu, tentando ser simpático. "Para onde você quer ir?" Ela falou baixo, quase em um sussurro. "Avenida do Cemitério, por favor." Eu franzi a testa. A Avenida do Cemitério não era o tipo de lugar que as pessoas normalmente iam a essa hora da noite. Era uma avenida que corria ao lado de um dos cemitérios mais antigos da cidade, e, além disso, não havia muita coisa por lá depois das 10 da noite. Mas trabalho é trabalho, então apenas dei de ombros e comecei a dirigir. A corrida foi silenciosa. A mulher não parecia interessada em conversa, e eu também não estava disposto a forçar uma. Ela mantinha o olhar fixo na estrada, com as mãos no colo. Havia algo de estranho no ar, mas não conseguia identificar o que era. A escuridão da noite, somada ao frio que parecia aumentar, criava uma sensação de desconforto. Decidi aumentar um pouco o volume do rádio, mas, para minha surpresa, só consegui captar estática. O caminho até a Avenida do Cemitério era longo e deserto. À medida que nos afastávamos das áreas mais movimentadas da cidade, as luzes dos postes ficavam mais esparsas, e a estrada se tornava cada vez mais solitária. Não pude deixar de sentir um arrepio quando passamos por uma rua completamente escura, onde as sombras das árvores pareciam se mover com o vento. Enquanto dirigia, tentei não pensar muito na situação. Afinal, era só uma corrida. Já levei passageiros para lugares mais estranhos em horários mais esquisitos. Mas havia algo diferente naquela mulher. O silêncio dela não era como o de outros passageiros. Era inquietante. Quando estávamos a poucos quilômetros do destino, a sensação de que algo estava errado ficou mais forte. Olhei pelo retrovisor, tentando ver melhor o rosto dela, mas o capuz ainda cobria sua cabeça. O pouco que consegui ver de seu rosto parecia estranho. Não sei explicar exatamente. Era como se estivesse fora de foco, difícil de definir. Chegamos à Avenida do Cemitério. Como esperado, o lugar estava deserto. Não havia carros estacionados, nem luzes nas casas ao redor. Apenas o som do vento e das folhas secas sendo sopradas pela rua. Parei o táxi na beira da avenida, próximo à entrada do cemitério. "É aqui", disse, esperando que ela descesse.
mas ela não se mexeu. Fiquei parado por alguns segundos, esperando que ela fizesse algum movimento, mas o silêncio continuava. Virei-me um pouco no banco e olhei diretamente para ela. Chegamos, repeti, tentando soar calmo, embora o desconforto estivesse aumentando. Foi então que ela se inclinou ligeiramente para frente. O capuz escorregou um pouco, revelando parte do rosto. Seus olhos eram escuros, muito mais escuros do que eu esperava. E havia algo errado com sua pele, como se estivesse pálida demais, quase sem vida. Você pode esperar? Ela sussurrou. Não vai demorar. Antes que eu pudesse responder, ela abriu a porta e saiu. Fiquei ali, sentado no banco do motorista, olhando enquanto ela caminhava em direção à entrada do cemitério. O portão estava trancado, mas isso não a impediu. Ela simplesmente passou por ele, como se não estivesse ali. Meu coração disparou. Esperei por alguns minutos, tentando processar o que acabará de acontecer. O vento frio que entrava pela janela do carro me fez tremer, mas o medo que eu sentia era muito mais profundo do que a temperatura do lado de fora. Olhei para o relógio. 2h15, já fazia mais de 20 minutos que ela havia saído, e eu não tinha intenção de esperar mais. Liguei o carro, pronto para sair dali o mais rápido possível, mas, no momento em que comecei a acelerar, senti um frio intenso na nuca, como se alguém estivesse me observando. Olhei pelo retrovisor. Ela estava lá, sentada no banco de trás, com o capuz de volta à cabeça. Pode me levar de volta agora, disse, com a voz tão baixa que mal consegui ouvir. Minha mente parou por um segundo. Como ela havia voltado? Eu não a tinha visto voltar para o carro, não ouvi a porta abrir ou fechar. Nada. Ela simplesmente apareceu ali, como se sempre estivesse sentada no banco de trás. Respirei fundo e tentei manter a calma. Precisava sair dali, isso era certo. Liguei o carro e comecei a dirigir de volta, tentando ignorar o desconforto crescente. O silêncio dentro do táxi era sufocante, e eu podia sentir o peso de sua presença. Ela estava sentada, imóvel, como se fosse uma sombra. O que quer que tivesse acontecido naquele cemitério, eu não queria saber. Enquanto voltávamos para a cidade, o rádio ligou sozinho, emitindo uma estática estranha. Tentei mudar as estações, mas nada funcionava. Apenas ruídos e mais ruídos. Decidi desligar o rádio de uma vez, mas, assim que o fiz, a mulher começou a sussurrar algo. Não consegui entender de imediato, então virei a cabeça levemente para escutar. Você já viu o fim? Perguntou ela, com a voz fria e distante. O que? Respondi, tentando não soar assustado. O fim de tudo. Meu coração estava disparado. Não sabia o que ela queria dizer, mas a maneira como falou fez o medo crescer ainda mais. Tentei ignorar, focando na estrada, mas a sensação de estar em perigo só aumentava. De repente, tudo ao redor começou a mudar. As luzes da cidade, que começavam a aparecer novamente à distância, começaram a piscar e desaparecer, uma a uma. O céu, antes carregado de nuvens, agora parecia envolto em uma escuridão impenetrável. Era como se eu estivesse entrando em outro lugar, um lugar que não pertencia a este mundo. O táxi começou a perder velocidade. O motor, que estava funcionando perfeitamente até então, começou a falhar, como se algo o estivesse sugando para dentro. A estrada à frente parecia distorcida, se alongando, se estendendo infinitamente. Eu pisava no acelerador, mas o carro não respondia. Era como se o tempo e o espaço estivessem se desfazendo ao nosso redor. O fim está perto, disse ela novamente, agora com um sorriso frio no rosto, que eu conseguia ver pelo retrovisor. Desesperado, tentei abrir a porta do carro enquanto ele ainda se movia, mas ela não se abria. Era como se estivesse presa, trancada por alguma força invisível. A mulher no banco de trás continuava a me observar, seu sorriso se alargando de uma forma antinatural,
como se ela estivesse se alimentando do meu medo. De repente, tudo parou. O táxi se imobilizou no meio de uma estrada que não deveria existir. O asfalto agora parecia quebrado, rachado, como se estivesse ali há décadas. As árvores ao redor eram apenas sombras deformadas, e o céu era um vazio absoluto, sem estrelas, sem lua. Apenas escuridão. Olhei para o banco de trás. Ela não estava mais lá. O pânico me consumiu. Eu estava sozinho, em um lugar que não fazia sentido, sem saber como havia chegado até ali. Tentei ligar o carro novamente, mas o motor estava morto. Não havia sinal de vida em nenhum lugar ao meu redor. Era como se eu tivesse sido transportado para outro mundo, um mundo onde o tempo não existia. Foi então que ouvi o som. Um som distante, como o farfalhar de folhas secas, ou talvez passos. Olhei pelo retrovisor novamente, e lá estava ela, de pé, do lado de fora do carro, observando. Seu rosto agora estava completamente à mostra, pálido, sem vida, e seus olhos eram dois buracos negros, como portais para algo muito pior do que a morte. Ela começou a caminhar em direção ao carro, lentamente, cada passo ecoando no silêncio absoluto da noite. Eu sabia que, se ela chegasse até mim, seria o fim. Com o desespero tomando conta de mim, fechei os olhos e comecei a rezar, algo que não fazia há anos. Rezei para que aquilo fosse um pesadelo, para que eu acordasse em minha cama, longe daquele lugar. Quando abri os olhos novamente, estava de volta à cidade. O táxi parado no ponto onde havia encontrado a mulher pela primeira vez. O motor estava ligado, o rádio funcionando normalmente, e o relógio no painel marcava 2h45 da manhã. Olhei para o banco de trás. Estava vazio. Eu não soube o que pensar. Minha mente estava em um turbilhão de emoções. Olhei ao redor, tentando entender se tudo aquilo havia sido real ou apenas fruto da minha imaginação. Mas, no fundo, eu sabia que não tinha sido apenas um pesadelo. Desde aquela noite, algo dentro de mim mudou. Parei de trabalhar no turno da noite e evito ao máximo passar perto de cemitérios. E, de vez em quando estou sozinho no táxi, ainda posso sentir aquele frio na nuca, como se alguém estivesse me observando pelo retrovisor. Porque, no fundo, sei que ela ainda está lá, esperando pela próxima corrida. Trabalho como taxista há mais de 10 anos, e se tem uma coisa que aprendi nas ruas é que cada corrida é uma história. Já vi de tudo, desde passageiros simpáticos até aqueles que mal dizem uma palavra. Algumas corridas são longas e tranquilas, outras rápidas e estressantes. Mas nenhuma delas me preparou para o que aconteceu naquela noite de sexta-feira. Até hoje, não consigo esquecer, e sei que, mesmo que viva mais 1000 anos, o que vi naquela madrugada vai continuar me assombrando. Era uma típica noite de trabalho. Eu tinha pego o turno da noite, como fazia às vezes para conseguir um dinheiro extra. Era por volta de 23h30, e o movimento estava começando a diminuir. As ruas estavam um pouco mais calmas do que o habitual, provavelmente por causa do tempo. O céu estava carregado de nuvens escuras, e o ar estava pesado, com aquela sensação de que a qualquer momento uma tempestade forte iria cair. Os relâmpagos iluminavam o céu ao longe, mas a chuva ainda não havia começado. Estava rodando pela cidade, esperando um novo chamado. Meu último passageiro havia descido em uma região mais afastada, e agora eu dirigia de volta para o centro. As ruas estavam praticamente desertas, com apenas alguns poucos carros passando de vez em quando. Sempre gostei do silêncio das madrugadas, quando a cidade parece estar dormindo. Era o momento em que eu me sentia mais à vontade no volante. Depois de alguns minutos dirigindo sem rumo, decidi parar em um ponto de táxi perto de uma praça. Era um dos poucos lugares que ainda tinha movimento àquela hora, geralmente com pessoas saindo de bares ou restaurantes. Esperei por um tempo, olhando pela janela e vendo o vento começar a balançar as árvores. A sensação de que a chuva estava prestes a cair ficou mais forte. Foi quando meu rádio tocou. Central, temos uma corrida para você.
Pode pegar? A voz da atendente soou no rádio. Claro, onde é o ponto? Perguntei. Avenida dos Bandeirantes, altura do número 375. Cliente quer ir para o bairro Bela Vista. Era uma corrida boa. O trajeto não era muito longo, mas pagava bem, especialmente considerando o horário. Aceitei o chamado e me dirigi para o endereço. As ruas continuavam calmas, e a única coisa que quebrava o silêncio era o som dos trovões que começavam a se aproximar. Quando cheguei à Avenida dos Bandeirantes, reduzi a velocidade e comecei a procurar pelo número. Estava tudo escuro naquela parte da avenida. As luzes dos postes piscavam de forma intermitente, e a iluminação era fraca. O lugar tinha um ar meio abandonado, como se estivesse longe de qualquer movimentação. Vi uma figura parada na calçada, ao lado de um prédio antigo e mal iluminado. Um homem, com um sobretudo preto e chapéu, esperava ao lado de uma maleta. Parei o táxi em frente a ele, e ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Não consegui ver muito bem seu rosto por causa do chapéu, que estava puxado para baixo, cobrindo quase toda a parte superior de sua cabeça. Ele fechou a porta devagar e falou com uma voz baixa e arrastada. Para o Bela Vista, por favor. Certo, e respondi, tentando não me deixar afetar pelo desconforto que senti assim que ele entrou no carro. Normalmente, tento puxar assunto com os passageiros, mas algo naquele homem me fez decidir ficar em silêncio. Havia algo estranho no ar, uma sensação de que algo estava errado, mas eu não conseguia definir o que era. Talvez fosse o fato de ele não ter me olhado diretamente quando entrou, ou talvez fosse o silêncio absoluto que pairava entre nós, exceto pelo som do motor e dos pneus no asfalto. Dirigi em direção ao bairro Bela Vista, que ficava a uns 20 minutos dali. O tempo parecia estar piorando, e a chuva finalmente começou a cair, primeiro como uma garoa fina, depois como uma tempestade torrencial. Os limpadores do para-brisa mal conseguiam dar conta, e a visibilidade foi ficando cada vez pior. À medida que avançávamos, percebi algo que me deixou ainda mais desconfortável. O passageiro no banco de trás não se mexia. Ele não falava, não fazia nenhum movimento, não olhava pela janela. Apenas ficava ali, sentado, com o chapéu cobrindo o rosto. Comecei a sentir que, de alguma forma, ele estava me observando, mesmo sem mexer a cabeça. O trajeto estava se tornando cada vez mais estranho. Enquanto dirigia, as ruas começaram a parecer diferentes, como se eu estivesse entrando em uma parte da cidade que não reconhecia. As casas e os prédios eram mais antigos, e as ruas estavam mal iluminadas. Algo estava fora do normal, mas eu continuei dirigindo, tentando ignorar o frio que começava a subir pela minha espinha. Está indo pelo caminho certo? A voz do homem soou repentinamente, me fazendo pular no banco. Olhei pelo retrovisor, e ele ainda estava lá, com o rosto escondido sob o chapéu, mas agora parecia que estava sorrindo. Um sorriso que eu mal conseguia ver, mas podia sentir. Estou, senhor, e a chuva está atrapalhando um pouco, respondi, tentando parecer calmo, mas minhas mãos estavam trêmulas no volante. O passageiro não disse mais nada. Apenas voltou a ficar em silêncio, e a sensação de estar sendo vigiado aumentou. Continuei dirigindo, mas algo dentro de mim dizia que eu deveria parar. Eu não conhecia aquelas ruas. Já tinha dirigido por toda a cidade durante anos, mas aquele bairro não parecia pertencer a São Paulo. As construções eram antigas demais, as ruas estreitas, e a neblina que se formava junto com a chuva tornava tudo ainda mais sinistro. Olhei novamente pelo retrovisor, e foi então que percebi algo terrível. O rosto dele estava mudado. O pouco que conseguia ver de seu rosto, que antes parecia apenas coberto pelas sombras, agora parecia distorcido, como se não fosse humano. Seus olhos, ou o que deveria ser seus olhos, estavam fundos e escuros, e a pele ao redor parecia pálida, quase transparente. Um calafrio percorreu meu corpo inteiro. Tentei disfarçar, mas meu coração estava disparado. O passageiro, como se percebesse meu pavor, soltou um riso baixo e rouco. Sabe o que acontece com quem entra nesse bairro, não sabe?
Minha boca ficou seca. Não respondi, apenas continuei dirigindo, tentando encontrar uma saída daquele lugar. Mas as ruas pareciam um labirinto, e cada esquina que eu dobrava parecia me levar de volta ao mesmo ponto de partida. O GPS no painel do táxi estava completamente desorientado, indicando caminhos que não faziam sentido, como se eu estivesse fora de qualquer mapa conhecido. Esse lugar não é para os vivos, e ele sussurrou, e o som de sua voz foi o suficiente para me fazer pisar no acelerador, tentando fugir de uma vez por todas. O táxi disparou pela rua molhada, e a chuva caía cada vez mais forte. As luzes piscavam ao redor, e eu já não sabia mais se estava dirigindo em círculos ou em uma linha reta. Tudo parecia se misturar em uma paisagem surreal, distorcida, como se o próprio tempo estivesse perdendo o sentido. De repente, o táxi começou a perder velocidade. O motor estava funcionando, mas parecia que algo estava puxando para trás, como se uma força invisível estivesse tentando me impedir de sair dali. Olhei para o painel, e o marcador de gasolina, que antes estava quase cheio, agora estava no vermelho. Isso não fazia sentido. Eu havia abastecido antes de pegar a corrida. Você não pode sair daqui tão facilmente, disse ele, com aquele sorriso aterrorizante no rosto. Eu estava à beira do desespero. Não sabia o que fazer, mas sabia que precisava sair daquele táxi, fugir daquele passageiro. Parei o carro bruscamente no meio da rua e olhei para o banco de trás. Ele não estava mais lá. O banco estava vazio, como se nunca tivesse havido ninguém ali. O chapéu que ele usava estava caído no assento, encharcado pela água que escorria das roupas que ele havia usado. Meu coração estava batendo tão rápido que parecia que iria explodir. Saí do carro em pânico, tropeçando no meio da chuva e da neblina. Corri pelas ruas, sem saber para onde ir, mas algo me dizia que precisava continuar me movendo. A cidade ao meu redor parecia morta. Não havia ninguém nas ruas, e as casas, que antes pareciam habitadas, agora eram apenas sombras. Eu corria sem parar, o som da chuva misturado aos meus passos, e a cada esquina, sentia que o passageiro estava me observando, rindo de mim, esperando pelo momento certo para me encontrar novamente. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, vi luzes à distância. Corri em direção a elas, meu corpo inteiro tremendo de medo e exaustão. Quando cheguei perto, percebi que era um posto de gasolina, um dos poucos lugares iluminados naquela noite infernal. Entrei na loja de conveniência, ofegante, e o atendente me olhou com uma expressão estranha. "Tudo bem, amigo?" Ele perguntou, claramente confuso com minha aparência. Eu estava com um passageiro, e tentei explicar, mas as palavras saíam entrecortadas pelo pânico. "Passageiro? Aqui?" Ele perguntou, franzindo a testa. "Ninguém vem por essas ruas a essa hora, amigo. Você devia saber." Olhei para fora, para o táxi que havia deixado para trás. O carro estava parado, a porta traseira ainda aberta, mas não havia ninguém lá. Voltei para o táxi, entrei, fechei a porta e dirigi para longe daquele bairro. Nunca mais voltei a aceitar corridas noturnas por aquela região, e até hoje, sempre que passo por perto, sinto um calafrio me percorrer a espinha. Alguns lugares não são feitos para os vivos, e naquela noite, eu aprendi isso da pior forma. Sempre gostei de trabalhar de madrugada. As ruas ficam mais vazias, a cidade se transforma em algo completamente diferente, silenciosa, quase como se estivesse dormindo. Sou taxista há mais de 15 anos, e posso dizer que já vi de tudo. Trabalhar nas madrugadas pode ser perigoso, é verdade, mas para mim, valia a pena. As corridas eram mais rápidas, menos trânsito, e as pessoas que pegavam táxi naquele horário geralmente só queriam chegar em casa logo, sem muita conversa. Até aquela noite. Eu havia começado meu turno às 23 horas. As primeiras horas foram tranquilas, com algumas corridas de gente saindo de bares e baladas. Era uma sexta-feira, então o movimento estava até que bom. Perto das 3 da manhã, decidi parar em um posto 24 horas para tomar um café e esticar as pernas. A chuva que tinha começado como uma garoa fina no começo da noite agora caía com força, e o vento soprava gelado, como se estivesse tentando me empurrar para fora da estrada.
Naquela altura, a chuva intensa fazia as ruas brilharem sob as luzes dos postes, refletindo os faróis dos poucos carros que ainda passavam. Enquanto eu bebia meu café, já dentro do táxi, o rádio tocou, avisando de uma nova corrida. O endereço era estranho, em uma área afastada da cidade. Eu conhecia o lugar, mas era o tipo de local que você evita passar depois de certa hora. Fiquei um pouco relutante, mas decidi aceitar. Afinal, já estava no final do turno e uma última corrida poderia me render um bom dinheiro. O endereço ficava em uma rua antiga e pouco movimentada, cercada por casas abandonadas e terrenos baldios. Parecia o tipo de lugar onde o tempo tinha parado. As janelas das casas eram escuras, como se ninguém morasse ali há muito tempo. O lugar parecia deserto, e o som da chuva batendo no para-brisa era a única coisa que preenchia o silêncio. Quando cheguei ao local, parei o táxi e esperei. Não havia ninguém à vista, e as luzes dos postes mal iluminavam a rua. O rádio no painel estava mudo, apenas o som da chuva e o ocasional trovão ecoavam na noite. Depois de alguns minutos esperando, pensei que talvez fosse algum trote. Já tinha acontecido antes, pessoas pedem um táxi e depois desaparecem, só para se divertirem à custa do tempo dos outros. Estava prestes a ligar o carro e sair, quando vi algo se mover ao longe. Uma figura sombria saiu de uma das vielas estreitas. A princípio, não consegui ver direito, a chuva e a distância tornavam tudo mais confuso. Mas, conforme a pessoa se aproximava, pude distinguir mais detalhes. Era uma mulher, usando um vestido longo e preto, completamente ensopada pela chuva. Ela andava devagar, com passos lentos, quase arrastados, como se cada movimento fosse um esforço imenso. Fiquei parado, observando enquanto ela se aproximava do carro. Algo naquela cena parecia errado. A forma como ela andava, o jeito que estava vestida, e principalmente o fato de que, em plena madrugada, com uma tempestade dessas, ela não tinha nada além daquele vestido fino. Ela parou ao lado do táxi e, sem dizer uma palavra, abriu a porta traseira e entrou. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Um cheiro estranho, de terra molhada e algo mais que eu não conseguia identificar. Era um odor forte, que preencheu o carro imediatamente, misturado com o cheiro da chuva. Quando olhei pelo retrovisor, a sensação de desconforto cresceu. A mulher estava sentada no banco de trás, com a cabeça baixa. Seu rosto estava coberto por longos cabelos negros e molhados, e a água escorria de suas roupas, formando poças no tapete do carro. Ela não disse nada, apenas ficou ali, respirando de forma irregular, como se tivesse corrido uma longa distância. Boa noite. Para onde você vai? Perguntei, tentando parecer calmo, mas minha voz saiu um pouco mais tensa do que eu gostaria. A mulher demorou alguns segundos para responder. Sua cabeça inclinou-se levemente, como se estivesse processando a pergunta. Para o cemitério, ela respondeu, com uma voz baixa e rouca. Eu fiquei sem reação por alguns segundos. Não era incomum levar alguém até o cemitério, especialmente em funerais ou visitas de parentes, mas o jeito que ela disse aquilo, naquela situação, fez meu estômago revirar. Qual cemitério? Perguntei, tentando manter o profissionalismo. Ela não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio, e então, de repente, falou com uma clareza perturbadora. O mais próximo. Assenti, ainda nervoso, e liguei o motor. O cemitério mais próximo ficava a uns 15 minutos dali, uma distância curta para uma corrida, especialmente naquela noite. Comecei a dirigir, tentando afastar a sensação incômoda que aquela passageira havia despertado em mim. A cada curva que eu fazia, a chuva parecia ficar mais intensa, como se a tempestade estivesse nos cercando. O som das gotas batendo no teto do carro era ensurdecedor, e as ruas desertas criavam uma atmosfera opressiva. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor várias vezes, mas a mulher continuava com a cabeça baixa, os cabelos cobrindo o rosto. Algo no jeito que ela estava ali, sem se mover, sem falar, me deixou cada vez mais desconfortável. A escuridão da estrada, combinada com a chuva, tornava a visibilidade quase nula, e por um momento, me perguntei se eu estava realmente no caminho certo. Foi então que ela começou a falar de novo. Você acredita na morte? Sua voz ecoou pelo carro, quebrando o silêncio de forma abrupta. Engoli em seco. A pergunta me pegou de surpresa. Acredito que todos nós vamos morrer um dia, sim, respondi, tentando não parecer abalado. Não é isso que eu quis dizer, ela murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesma. Você acredita que a morte pode nos acompanhar? Que ela pode estar ao nosso lado, sem que percebamos?
Eu não sabia o que responder. Meu instinto me dizia que algo estava profundamente errado com aquela mulher, mas continuei dirigindo, tentando não pensar muito na estranheza de suas palavras. Às vezes, ela está mais perto do que imaginamos, a mulher sussurrou, enquanto uma onda de frio invadia a cabine do táxi. Olhei pelo retrovisor novamente, e desta vez, senti um calafrio percorrer minha espinha. Ela havia levantado a cabeça levemente, e eu consegui ver parte de seu rosto. Sua pele era incrivelmente pálida, quase translúcida, como se não tivesse visto a luz do sol em anos. Seus olhos estavam parcialmente cobertos pelos cabelos, mas o pouco que eu vi me fez acelerar instintivamente. Finalmente, avistei o portão do cemitério à frente, envolto pela chuva e pela escuridão. Era um cemitério antigo, com muros altos e portões de ferro enferrujados. As poucas luzes dos postes ao redor eram fracas, e o lugar parecia ainda mais sinistro sob a tempestade. Parei o carro em frente ao portão, sentindo uma sensação de alívio e ansiedade ao mesmo tempo. Queria que aquela corrida terminasse logo, queria que aquela mulher saísse do meu carro e que tudo voltasse ao normal. Chegamos, disse, esperando que ela se movesse. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então, lentamente, começou a abrir a porta do carro. A chuva continuava forte, e o som das gotas batendo contra o asfalto preenchia o ar. Mas, antes de sair, ela se inclinou ligeiramente para frente, e seus olhos finalmente se encontraram com os meus pelo retrovisor. O que vi naquele momento me fez gelar até os ossos. Seus olhos eram completamente negros, sem vida, sem qualquer sinal de humanidade. Havia algo profundamente errado com aquele olhar, como se eu estivesse encarando o vazio absoluto. Seu rosto, agora completamente visível, era macilento, como o de um cadáver. O sorriso que se formou em seus lábios era distorcido, malicioso, e seus dentes eram pequenos e pontiagudos, quase como os de um animal. Antes que eu pudesse reagir, ela disse, com uma voz suave e perturbadora: "Obrigada pela carona. A próxima vez, quem sabe, seja a sua vez de fazer essa viagem." Ela saiu do carro e desapareceu na escuridão do cemitério, como uma sombra que se dissolve na noite. Eu fiquei ali, parado, completamente congelado pelo medo. Não sabia o que fazer. Meus instintos gritavam para eu sair dali o mais rápido possível, mas meu corpo não respondia. Finalmente, depois de alguns minutos, consegui ligar o motor e sair em disparada, dirigindo sem olhar para trás. Cheguei em casa tremendo, com o corpo encharcado de suor frio. Tranquei a porta e fiquei acordado a noite toda, incapaz de dormir, revivendo cada detalhe daquela corrida. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que aquilo havia sido apenas um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço e pela chuva. Mas, no fundo, eu sabia que era real aquela mulher, ou o que quer que fosse, não era deste mundo. Desde então, nunca mais dirigi durante a madrugada. E toda vez que passo perto daquele cemitério, sinto um calafrio subir pela espinha. Porque sei que, de alguma forma, a morte me acompanhou naquela noite. E, talvez, um dia, ela venha me buscar de verdade. Eu sempre trabalhei como taxista em uma cidade pequena, mas movimentada o suficiente para me manter ocupado todas as noites. Durante a maior parte do tempo, minhas corridas eram normais: levar alguém para casa, buscar gente em festas ou bares, ou até ajudar um passageiro que perdeu o último ônibus. A vida de um taxista noturno é marcada por rotina, até o momento em que algo quebra essa normalidade. Aquela noite de outubro começou como qualquer outra. O clima estava abafado, e o céu estava escuro, sem nenhuma estrela visível. Havia uma sensação estranha no ar, como se o tempo estivesse à beira de uma tempestade, mas nenhuma nuvem carregada se formava. O tipo de noite em que você sente que algo está fora do lugar, mas não consegue definir o que. Peguei algumas corridas no começo da noite. Coisas simples, clientes regulares que moravam em bairros próximos ao centro da cidade. Já passava da meia-noite quando resolvi parar em um ponto para tomar um café. A cidade estava quase vazia, e o silêncio da madrugada me envolvia enquanto eu tomava minha bebida em frente ao painel do carro. O rádio do táxi estava quieto, sem novas chamadas, e o barulho distante de uma TV ligada em algum bar ao longe era a única companhia. Quando terminei o café, estava prestes a ir embora quando meu rádio finalmente chiou. Uma nova corrida havia aparecido, e o endereço era distante, em uma área rural nos limites da cidade. Esse tipo de corrida costumava ser raridade e, geralmente, pagava bem. A central me passou o endereço,
uma fazenda na estrada do oeste. O local ficava a quase 40 minutos dali, e era conhecido por ser um dos trechos mais isolados, quase ninguém morava por aquelas bandas. Mesmo assim, aceitei. Liguei o motor do carro e comecei a dirigir em direção ao endereço. À medida que eu me afastava do centro da cidade, as ruas se tornavam cada vez mais escuras, e as poucas luzes dos postes davam lugar à escuridão completa. O farol do meu táxi era a única coisa iluminando o caminho à frente, e o som do motor parecia ecoar na noite silenciosa. O asfalto, que antes estava liso e bem cuidado, logo se transformou em uma estrada de terra maltratada, cheia de buracos e trechos irregulares. À medida que avançava, a estrada parecia interminável. As árvores altas ao longo do caminho projetavam sombras distorcidas e estranhas à luz dos faróis, e o vento que soprava entre elas fazia um som sussurrante, quase como vozes distantes. A sensação de isolamento aumentava a cada quilômetro percorrido, e eu comecei a me perguntar por que alguém pediria um táxi para uma fazenda tão afastada àquela hora. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, avistei o portão da fazenda. Era um portão de ferro antigo, enferrujado, que rangia com o vento. As letras em madeira pregadas na cerca indicavam o nome da fazenda, Fazenda Boa Noite. Algo no nome me causou um arrepio. Mesmo tentando manter a calma, senti um desconforto se instalando dentro de mim. Eu buzinei, como de costume, para avisar que tinha chegado, mas o som ecoou pela estrada deserta, sem resposta. Esperei alguns minutos, mas ninguém apareceu. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som do vento e pelo ocasional farfalhar das folhas. Estava prestes a desistir e voltar para a cidade, quando vi uma luz fraca vindo de dentro da propriedade. Era como a luz de uma lanterna balançando de um lado para o outro. Então, do meio das sombras, uma figura surgiu. Era um homem alto, magro, vestindo um paletó escuro e chapéu. Ele andava devagar, como se cada passo fosse pesado, arrastado. Conforme se aproximava do portão, pude ver que o rosto dele estava parcialmente coberto por uma sombra. Mesmo com a luz dos meus faróis iluminando o caminho, seu rosto parecia se perder na escuridão, o que me deixou ainda mais inquieto. Havia algo de errado com ele, algo que eu não conseguia explicar. Ele parou do lado de fora do portão, olhou diretamente para mim, sem dizer uma palavra, abriu o portão com um rangido agonizante. Caminhou lentamente até o táxi e abriu a porta traseira, entrando no carro sem fazer o menor ruído. O cheiro que invadiu o carro quando ele entrou foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Era um cheiro de umidade, mofo, e algo mais, algo podre, como carne em decomposição. "Boa noite", disse ele, com uma voz baixa e rouca. "Preciso ir até o centro da cidade." Assenti, tentando ignorar o desconforto que sentia. Liguei o motor novamente e comecei a dirigir. Enquanto saíamos da fazenda, senti um frio estranho invadir o carro, algo que não tinha a ver com o tempo lá fora. Olhei pelo retrovisor, e o homem estava parado, olhando diretamente para frente, com os olhos cobertos pela aba do chapéu. Ele não se mexia, nem sequer piscava. Sua postura era rígida, tensa, como se estivesse em constante estado de alerta. Conforme seguimos pela estrada de terra, o silêncio entre nós se tornou sufocante. O único som era o do carro balançando nos buracos e o vento batendo contra as janelas. Resolvi tentar quebrar o gelo, perguntando algo trivial. "A noite está tranquila, não?" Comentei, mais para aliviar a tensão do que por real interesse. Ele não respondeu. Continuei dirigindo, mas algo no ambiente parecia cada vez mais opressor. O caminho de volta parecia mais longo do que o trajeto de ida, e a escuridão ao redor parecia estar nos cercando, como se o mundo estivesse se fechando sobre nós. Olhei pelo retrovisor mais uma vez, e foi aí que percebi algo perturbador: o homem não estava mais no banco de trás. O pânico tomou conta de mim. Minha mente tentou racionalizar o que estava acontecendo. Talvez ele tivesse se abaixado ou mudado de posição, mas a ideia de que ele pudesse ter desaparecido, de alguma forma, me fez tremer. Virei a cabeça rapidamente para olhar para o banco traseiro, mas ele estava lá, sentado, imóvel, me encarando. Seu rosto, que antes estava parcialmente coberto pelas sombras, agora estava visível.
Sua pele era de uma palidez cadavérica, quase translúcida, e seus olhos eram completamente negros, vazios, como se ele não tivesse alma. Ele sorriu, um sorriso grotesco e distorcido, que parecia forçado, como se sua boca estivesse sendo puxada por ganchos invisíveis. Meu coração disparou, e eu acelerei o carro sem pensar, tentando me afastar daquilo que estava no banco de trás. Mas o homem, ou o que quer que fosse, não se moveu. Ele apenas continuou me olhando pelo retrovisor, com aquele sorriso horrível no rosto. "O que você quer?" Perguntei, a voz trêmula, mal conseguindo controlar o pânico que se espalhava pelo meu corpo. Ele não respondeu. Apenas me observava, seus olhos negros penetrando minha alma. A estrada à minha frente parecia se alongar indefinidamente. O tempo parecia ter parado, e eu não conseguia mais distinguir o caminho. As árvores ao redor pareciam se fechar sobre a estrada, e o ar dentro do carro se tornou pesado, sufocante. Foi então que ele finalmente falou novamente, com a mesma voz rouca e perturbadora. "Você nunca deveria ter aceitado esta corrida." Antes que eu pudesse reagir, o carro começou a balançar violentamente, como se algo o estivesse puxando de todos os lados. O motor rugiu, e as luzes dos faróis piscavam, iluminando apenas vislumbres da estrada e das árvores ao redor. Meu corpo estava tomado pelo pânico, e meus instintos gritavam para eu sair dali o mais rápido possível. O homem, ou o que quer que fosse, desapareceu. O banco de trás estava vazio novamente. A estrada à minha frente finalmente clareou, e as luzes da cidade começaram a aparecer ao longe. Acelerei o táxi até chegar ao centro da cidade, onde parei em uma praça iluminada. Minhas mãos estavam tremendo, e o suor escorria pelo meu rosto. O homem, ou aquilo, não estava mais lá. Desde aquela noite, nunca mais aceitei corridas para áreas rurais, especialmente na madrugada. E toda vez que vejo a estrada do oeste no mapa, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Algo me diz que, se eu voltar lá, aquele homem estará esperando por mim. E desta vez, eu talvez não consiga escapar. Trabalhar como taxista sempre teve suas vantagens e desvantagens. Claro, a liberdade de estar sempre em movimento, sem um chefe constantemente no seu cangote, era ótima. Mas, como qualquer profissão, o dia a dia no táxi também tinha seus momentos difíceis. As madrugadas, em especial, eram solitárias, embora fosse o horário que eu mais gostava de trabalhar. Menos trânsito, menos confusão, e muitas vezes, corridas mais longas. Nessas horas da noite, o mundo parece mais silencioso. As ruas vazias, as poucas luzes piscando, e o som dos pneus no asfalto molhado pela garoa eram a trilha sonora de várias noites de trabalho. Eu já tinha visto muita coisa estranha durante esses turnos, mas nada poderia me preparar para o que aconteceu naquela noite. Era uma quinta-feira, perto de 3 da manhã. O clima estava agradável, uma noite de primavera, com uma leve brisa soprando. Eu já estava no fim do meu turno e planejava fazer mais uma corrida antes de voltar para casa. Estava em uma área mais afastada do centro da cidade, onde as ruas eram mais tranquilas e as casas eram velhas, muitas delas parecendo abandonadas. Um bairro antigo que, com o passar dos anos, foi ficando vazio. Quando o rádio apitou, anunciando uma nova corrida, eu hesitei por um momento. O endereço era em uma rua que eu conhecia bem, mas que raramente passava aquela hora. Era um lugar mal iluminado, com apenas algumas lâmpadas de postes ainda funcionando, e que parecia sempre deserto depois da meia-noite. Algo dentro de mim me dizia para ignorar aquela chamada, mas, ao mesmo tempo, o cansaço e a vontade de terminar o turno logo me convenceram a aceitar. Dirigi até o endereço, que ficava em uma das últimas ruas do bairro. À medida que eu me aproximava, a sensação de que algo estava errado começou a crescer dentro de mim. Não havia movimento algum, nenhum carro passando, nenhuma luz nas casas ao redor. A rua estava completamente vazia, exceto pela garoa fina que caía lentamente, fazendo o asfalto brilhar sob a luz fraca dos postes. Quando finalmente cheguei ao número indicado, parei o carro e olhei ao redor. O prédio em frente parecia estar abandonado há anos.
As janelas estavam quebradas, as paredes cobertas de pichações e o portão de ferro enferrujado estava entreaberto. Esperei por alguns minutos, pensando que talvez tivesse cometido algum erro. Mas não havia dúvida, o endereço era aquele. Olhei para o relógio no painel do carro, 3h13. Tempo suficiente para que qualquer passageiro normal já tivesse aparecido. Dei uma leve buzinada, como de costume, para sinalizar minha chegada. O som ecoou pela rua vazia e voltou para mim, sendo engolido pelo silêncio da madrugada. Ninguém apareceu. Já estava prestes a desistir e ir embora, quando, pelo canto do olho, vi algo se mexer na escuridão perto do portão. Uma figura surgiu das sombras, movendo-se lentamente. Era uma mulher. Não consegui ver seu rosto direito a princípio, mas à medida que ela se aproximava, a luz fraca dos postes revelou mais detalhes. Ela usava um vestido longo e branco, sujo e desgastado, como se tivesse sido arrastado pelo chão por muito tempo. Seu cabelo estava preso em um coque mal feito, e ela caminhava com passos lentos, arrastados, quase como se estivesse em transe. Fiquei paralisado por um momento, tentando processar o que estava vendo. Havia algo profundamente perturbador na maneira como ela se movia. Parecia deslocada, fora de lugar, como se não pertencesse àquele momento, àquela rua, ou mesmo àquele mundo. Ela parou ao lado do táxi, sem dizer uma palavra, e abriu a porta traseira, entrando no carro com um movimento lento e pesado. O som da porta se fechando ecoou de forma perturbadora na rua silenciosa. O cheiro que preencheu o carro logo em seguida era insuportável. Era uma mistura de mofo, umidade, e algo mais, algo podre, como carne em decomposição. Aquele odor me fez enjoar instantaneamente. Olhei pelo retrovisor, e o que vi fez meu coração gelar. A mulher estava sentada no banco de trás, com a cabeça levemente inclinada para a frente. Seu rosto estava parcialmente coberto pelos cabelos desgrenhados, mas o pouco que pude ver me deixou arrepiado. Sua pele era pálida, quase translúcida, e havia olheiras profundas embaixo dos olhos. Ela parecia exausta, como se estivesse lutando contra algo há muito tempo. Respirei fundo e tentei parecer calmo. "Boa noite, para onde você quer ir?" Perguntei, minha voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Ela não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por alguns segundos, antes de levantar levemente a cabeça e murmurar, quase inaudível: "Para a casa." Aquela resposta, simples e direta, me causou uma sensação estranha. Algo sobre o tom dela parecia errado. Como se casa fosse um lugar muito distante, um lugar que eu não conseguiria levar, por mais que tentasse. "E onde fica a sua casa?" Perguntei, tentando soar natural. Ela levantou o braço com dificuldade e apontou para a frente, sem dizer uma palavra. Apenas continuou a olhar para baixo, com aquele semblante apático e exausto. Assenti e liguei o carro, começando a dirigir sem um destino exato. Fui seguindo pela rua, esperando que ela me desse alguma indicação de onde queria ir. Enquanto eu dirigia, a sensação de que algo estava profundamente errado só aumentava. O silêncio dentro do carro era sufocante. O som da garoa batendo no vidro, que antes me trazia tranquilidade, agora parecia um som distante, opressor. Olhei pelo retrovisor algumas vezes, mas a mulher continuava na mesma posição, com a cabeça baixa, os cabelos cobrindo parte de seu rosto. Foi então que ela começou a sussurrar algo. No começo, era baixo demais para eu entender, quase como se ela estivesse falando consigo mesma. Mas aos poucos, o som foi ficando mais claro. Ela repetia a mesma frase, vez após vez. "Não consigo encontrar o caminho de casa. Não consigo encontrar o caminho de casa." Aquelas palavras, repetidas de forma tão perturbadora, me fizeram gelar até os ossos. O que significava aquilo? O que aquela mulher queria dizer? A situação estava ficando insuportável, e minha mente lutava para encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo.
Eu continuei dirigindo, mas a cidade à minha volta parecia diferente. As ruas que antes eram familiares agora pareciam desconhecidas. As casas, os prédios, até mesmo os postes de luz pareciam deslocados, como se eu estivesse dirigindo por uma cidade fantasma, uma versão distorcida do lugar que eu conhecia. Foi então que decidi parar. Não sabia mais onde estava, e o pânico começou a tomar conta de mim. Estacionei o carro ao lado de uma calçada mal iluminada e me virei para falar com ela. Escuta, você precisa me dizer exatamente onde fica a sua casa. Não posso ficar dirigindo sem destino. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, com a cabeça baixa, o cabelo ainda cobrindo o rosto. Ei, você está me ouvindo? Perguntei, minha voz agora mais firme, tentando controlar o medo que crescia dentro de mim. Foi então que, lentamente, ela levantou a cabeça. Quando seus olhos finalmente se encontraram com os meus pelo retrovisor, meu coração parou. Os olhos dela eram completamente negros. Não havia íris, nem pupilas. Apenas dois orbes escuros e vazios, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. E aquele rosto, agora totalmente visível, era o de alguém que não pertencia mais a este mundo. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e seu sorriso, aquele sorriso distorcido e cruel, como se ela estivesse se divertindo com o meu medo. Estou tentando encontrar o caminho de casa, e ela disse, em um tom suave e perturbador. Mas acho que não há caminho de volta para mim. O medo tomou conta de mim de uma maneira que nunca havia sentido antes. Sem pensar duas vezes, abri a porta do táxi e saí correndo. A chuva fina molhava meu rosto enquanto eu corria pela rua deserta, o coração disparado, o pânico me consumindo. Não olhei para trás. Eu sabia que, se olhasse, veria aquela mulher me observando, com aqueles olhos negros vazios. Depois de correr por algumas quadras, finalmente parei, ofegante, tentando recuperar o fôlego. A cidade ao meu redor parecia diferente agora. As luzes dos postes pareciam mais fracas, as ruas mais estreitas, como se eu estivesse em um lugar que não deveria existir. Nunca mais voltei para buscar aquele táxi. Ele foi encontrado no dia seguinte, abandonado na mesma rua onde eu o deixei. E, desde aquela noite, nunca mais aceitei corridas em lugares afastados durante a madrugada. Ainda me pergunto quem ou o que era aquela mulher. E, no fundo, temo que, de alguma forma, ela ainda esteja procurando pelo caminho de casa.